pessoal aí do Zap, né? Então, o capítulo que a gente está vendo hoje, gente, é Psicologia, Métodos e Solução de Conflitos, né? O que vocês aí que leram, o que acharam de interessante desse texto aí, que vocês não sabiam, né, ainda, né? Alguém gostaria de comentar? O professor, Oi, pode falar, Rogério. eu tenho uma posição, mas é só quando chegar na parte da justiça restaurativa, entendeu? Tá mais lá para baixo. Uhum. Eu tenho uma Tá, opinião lá. tá, beleza, então. Certo. Então, eu vou lendo aqui um pouco, né? E a gente vai, ao mesmo tempo, esclarecendo e respondendo as questões que eu passei para vocês no estudo dirigido, né? Então, aqui na primeira parte do texto, né, ele vai falar sobre essa questão da mediação de conflitos, né? E por que dentro do judiciário, né, ela é importante o advogado ele ter essa noção, né, de mediação de conflitos. Então, ele vai colocar aqui no início do texto, pessoal, que essa mediação de conflitos é importante por conta da morosidade, né, da justiça no Brasil. Correto? Não sei se foi isso que vocês entenderam aí, né, quando leram o texto, né, da importância. E aí ele vai dizer que os dados estatísticos são alarmantes, né, porque existe no Brasil, né, existiam, né, no caso, 9,7 milhões de processos em tramitação no ano de 2017, né, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Tá? E aí ele coloca ainda que a decisão acerca de conflitos pela via judicial e as formas alternativas de abordagem de conflito promove a possibilidade de sua efetiva solução, já que se dá por meio de participação ativa das partes. Então a gente sabe, né, que o Brasil, por ter um território imenso, né, tem milhões aí de processos em tramitação e que a lei no Brasil ela é lenta, né, para decidir. Então tem que às vezes buscar soluções para tentar resolver esses conflitos aí, né, até antes da lei, né? E por isso que aqui no texto ele vai dizer a importância, né, dessa modalidade aí de abordagem. Aí vai colocar aqui uma outra vantagem do recurso à conciliação é a mediação, né, que são principais formas alternativas de solução de conflito. É o fato de se evitar o retorno das mesmas partes com as mesmas lides ou com pedidos decorrentes de conflitos que poderiam ter sido previamente solucionados se tivesse recorrido às vias alternativas. Então, como a gente viu aí, a gente está estudando psicologia, né? Muitas vezes as pessoas elas são um pouco enganadas pelos sentidos dela, né? E aí, às vezes, no afã, né, da emoção, às vezes elas movem processos, né, que poderiam ser resolvidos apenas com uma conversa, né, com uma retratação ou algo desse tipo. Só que hoje em dia a gente percebe, né, que principalmente o brasileiro, né, ele está muito movido por isso. Né? Acontece uma coisa com ele, ele quer logo o quê? Meter processo na pessoa, né, quer logo resolver na justiça. Então as pessoas elas não estão muito dispostas hoje em dia a conversar. E aqui esse capítulo ele vem trazer, né, à tona isso, né, que a importância, né, de vocês terem uma noção, né, de mediação de conflitos, que é uma coisa que vem da psicologia, né, para ajudar, né, os clientes de vocês. E às vezes não precisa nem entrar na justiça, né, por causa disso, tá? E aí ele vai falar aqui que nesse contexto a psicologia jurídica se configura como disciplina imprescindível, no sentido de fornecer profissionais aptos a pôr em marcha instrumentos de suma importância na compreensão do conflito e das possibilidades de as partes chegarem a um acordo ou a um entendimento acerca do melhor desfecho para a questão em apreço. Algum Bom dia, comentário até agora sobre isso? bom dia. Bom dia. Bom dia.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estou vendo aí que a aula está sendo bem produtiva, né? Vocês, como sempre, são bem participativos. Estou aqui mesmo só para acompanhar um pouquinho e aprender um pouco mais com o professor Carlos e com vocês, Eu tá? percebi, falei, o Hélida, quem é essa aluna? Eu não conheço. Eita, Wélida. Então, eu vou só matar a saudade de vocês aqui, mas daqui a pouquinho eu estou saindo, tá bom? Amanhã não vai ter aula não, Wélida. Feriado. Vamos fazer uma aula clandestina logo. Aula clandestina, o Hélida. Ai, professor, não queria nem sorrir, oh, meu Deus. Por quê, mano? Eita, Delma. Ai, professor, tem hora que essa aula em casa são tantas interferências que eu não tô mais... Ai, deixa pra lá. Ei, Dema, foca no que eu falei. Nós estamos passando por uma fase um pouco que... Não, professora, não é só mas... isso, não. Mas a gente tem que manter o foco. Eu sei que a gente trabalhar em casa, estudar dentro de casa, atrai um determinado desconforto, porque parece que a gente não tem o nosso momento, né? Digamos assim, né? Que a nossa casa traz. Mas hoje a nossa casa é o nosso refúgio. Refúgio para poder, de uma determinada forma, estar atendendo às nossas necessidades, né? Quanto às nossas atividades do nosso dia a dia. E também, né, para nos prevenir contra esse inimigo invisível, né, que nós estamos em busca, né, de combatê-lo, né, e nós vamos combater da seguinte forma: primeiro, nos fortalecendo mentalmente, nos apoiando e procurando ocupar o nosso tempo e agregando valor, sem perder a esperança que isso vai passar logo, porque eu creio, eu acredito que vai passar, com certeza, certo? Não, professora, mas eu nem estava me referindo assim, a essa questão da pandemia em si, não. É que assim, quando você está estudando em casa, quando você é mãe, dona de casa, essas coisas, acaba que tem muitas situações que atrapalham na hora do estudo, né? Isso me incomoda. Você tem que parar a aula, né, Delma, para resolver uma situação. Exatamente. Aí, às vezes, isso sim, você acaba dando fé de tudo e de todos e tendo que, às vezes, parar mesmo, mas tudo bem. Gente, vou deixar vocês estudando aí com o professor Carlos, tá? E tchau. Beleza, Tchau. até mais, velho. Dá um abraço. Ela não se mostra, mas foi bom ouvir sua voz. Tá bom, gente. Então, aí vocês têm algum comentário, né, sobre essa questão aqui da mediação de conflitos, né? E da importância dela? Que gostaria de falar? Professor, eu vi justamente essa questão da morosidade mesmo, da justiça brasileira, que a possibilidade, através de todos esses, o que eu mais ouvi falar é da mediação, né? E todos eles dão a possibilidade de sair de um processo judicial, que tem a questão do tempo, né, da demora, e tem a questão do desgaste psicológico também, né? Isso, muito bem, Leide. O desgaste, né? Imagina, por exemplo, um processo de separação, né? Litigioso, né? O quanto há de desgaste, né? Para ambas as partes, né? Pois é, eu vejo assim que com esses métodos, com a mediação, a conciliação, os outros dois que são extrajudiciais, a pessoa já faz parte do processo de forma mais ativa também, o que eu acho positivo. Sim, porque aí... lá quando vai para o judicial, aí fica muito assim, à mercê da decisão do juiz, e o juiz bateu o martelo e pronto, né? Isso. E aí, pegando o exemplo da separação, né? Muitas vezes, se você não tiver hoje preparado para mediar conflitos, eu acho que qualquer profissão, né? Seja professor, seja policial também, né? Se ele não souber lidar com isso também, aí as coisas acabam piorando, né? E a gente da psicologia, a gente tem bastante essa prática, né, de mediar conflitos, porque às vezes a gente pega casos de brigas, né, de separações também, né, ou de desentendimento, e que a gente precisa mediar para a pessoa, né, raciocinar um pouco e ver as coisas por outro ângulo,
Porque muitas vezes a pessoa está irritada, está mexida com o que está acontecendo com ela e ela não consegue ver o que está acontecendo. E às vezes precisa de uma pessoa de fora para falar. Então, o advogado ele também tem que entrar aí nessa prática, né? Saber um pouco da psicologia, para poder ajudar as pessoas, né? Porque às vezes não é bom colocar processo à toa, né? Sabendo que vai ter essa demora, né? Às vezes a pessoa fixa muito no problema também e a solução está bem do lado, né? E aí Uhum, há necessidade de uma outra pessoa para fazer com que ela dê uma girada na visão e veja novas possibilidades também. exatamente. Como hoje em dia, né, como eu falei para vocês, há uma disseminação dessa cultura de ódio, né, principalmente pela internet, né, que a gente vê as pessoas, né, elas hoje em dia elas só querem saber de digitar e criticar os outros, né? Aí qual é a atitude hoje em dia das pessoas, né? De partir logo para a briga, meter logo na justiça, né? Quer dizer, não tem hoje mais o diálogo, né? E hoje em dia o profissional que está sendo valorizado em muitas áreas é aquele profissional que sabe conversar, que sabe negociar, que sabe mediar os conflitos. É para evitar coisas piores, né? Eu acho que é isso que é a importância que tem para vocês aí, né? A flexibilidade, né? A pessoa saber que não é só um ponto final e é assim e pronto, né? Existem outras maneiras, outras formas. Isso, muito bem. Tá? E aí, continuando aqui o texto, né, esse autor aqui, Mauro Capelletti, né, da obra clássica Acesso à Justiça, ele aponta 3 importantes caminhos para esse acesso. Né? A garantia de assistência judiciária gratuita para os hipossuficientes, a efetiva proteção dos interesses difusos e coletivos, tais como os direitos do consumidor, e a proteção ao meio ambiente e prevenção de solução dos processos pendentes. Né? Então, a gente tem que ter um conhecimento um pouco, né, disso aqui, né? Porque tendo conhecimento você pode orientar a pessoa da melhor maneira, né? E às vezes a pessoa não precisa nem entrar em processo, né? Por exemplo, aqui na questão dos direitos do consumidor, né? Já tem uma lei sobre isso, né? Às vezes você não precisa nem colocar na justiça, né? Basta você recorrer aos direitos do consumidor que você ganha sem colocar na justiça, né? Basta você dizer, olha, esse é meu direito, né? E ponto final. Não é assim? Uhum. Tá? Então, a gente tem que ter também essa capacidade de passar, né, isso para as outras pessoas. Olha, não precisa entrar na justiça por causa disso, né? Você tem que aqui, né, segundo essa lei, tal, né, você pode recorrer de outra maneira, né? Então a gente tem que ter essa habilidade também, né? E pensar também nesse desgaste emocional da pessoa, né? Porque muitas vezes, né, a pessoa quer logo ganhar o dinheiro, né? Então, bora botar logo na justiça, né? Então, tem alguns advogados que são assim, né? Ao invés disso, né, você pode fazer assim, olha, você me paga só essa consulta, entendeu? Porque eu te orientei sobre determinada situação, né, e etc. Agora, tem pessoas que não, bora logo botar na justiça, né, para a gente ganhar isso. Né? Então, a gente tem que ser um pouco mais consciente, eu acredito, nesse sentido, né? De não levar para frente certas coisas que vão dar um desgaste para o seu cliente. Né? Acho que é uma questão de consciência. Né? Não sei se faz sentido para vocês, porque na psicologia também a gente fala muito sobre isso, né? Na questão ética da gente não prender a pessoa dentro do consultório, né? No sentido de que você precisa, a pessoa já está curada, né? Mas tem profissionais que prendem ela, tipo, você precisa mais de terapia, continue aqui, né? É até antiético para a gente dentro da psicologia. Continuar recebendo dinheiro, né? Não sei se faz sentido para vocês dentro da profissão de vocês, né? Também, né? Tá? Então, ele vai falar aqui que importa salientar que cada conflito tem a sua especificidade e requer formas de abordagem adequada. Quando falamos das especificidades, não estamos nos referindo a ramos de direito, lide no âmbito civil, penal, administrativo. Estamos nos referindo à possibilidade de as partes participarem do destino que será dado aos seus conflitos, mesmo que o resultado da mediação da conciliação tenha de ser homologado pelo Poder Judiciário. Então, aquela questão, a gente tem que sempre estar informando o nosso cliente, né, dos caminhos que ele pode ter, né, e para ele saber também aonde ele pode chegar, né,
Porque também, às vezes, tem cliente que já quer também só colocar logo na justiça, né? Acontece também o contrário, né? Tem aquelas pessoas, não, bota logo na justiça, não quero nem saber, né? Então a Nem gente... Pois é, aí a gente tem que ter uma calma nessa hora, né, Delma? Respirar e não, peraí, né? respirar e dizer, calma, companheiro, veja se vale a pena, avalie os prós e os contras. Exatamente, né? Então a gente tem que fazer esse popular meio de campo, né? Com essas pessoas aí, né? Professor, e também, pelo que a gente pôde observar, o dado que se refere de 2017, tem 9.700.000 processos em 2017, tinha, né, na Justiça. Ou seja, a Justiça está completamente congestionada de processos. Então, quando a gente vai jogar um processo na Justiça, né, para seguir o rito e os trâmites normais, a gente já sabe que a gente até diz a justiça é lenta, né? Demora demais em função dessa quantidade de processo de litígios que já estão na justiça. Ou seja, se a gente pode fazer uma mediação e, na sequência, uma conciliação, é muito mais rápido, mais prático e menos desgaste emocional e talvez até bem mais barato para todo mundo, né? Porque o rito e os recursos e os prazos, e isso tudo demora e desgasta. Sim, e gasta também, né? Desgasta, gasta e desgasta. Exatamente. Né? Então, é como eu falei, né? Às vezes é porque também, eu estava falando aqui, né, Juliana, que às vezes o advogado ele quer tirar o dele, né? Aí coloca, não, bora botar na justiça para eu tirar o meu, né? Assim, né? Sem falar. Mas às vezes pode, como eu falei aqui, ter outra solução, né? Você falar para a pessoa, olha, você me paga só essa consulta aqui, aí estabelece um preço, 150, 200, não sei qual é a tabela de vocês, né? E isso aqui dá para resolver apenas por mediação de conflito, né? E pronto, você tira o seu, né? Tá ajudando a pessoa, né? Acho que é uma questão de consciência nesse sentido, né? Que eu estava discutindo, né? Exatamente. Tá? Então, na atualidade, muitos se vêm discutindo, principalmente no âmbito doutrinário, acerca da justiça restaurativa. Esse tema que eu já não conhecia, né? Deve ser mais de vocês aí, que inclui lides penais no âmbito... tá. Está relacionado justamente a essa possibilidade de mediação. Então, mediação. Vocês que querem aprofundar mais, então tem que estudar isso aqui, justiça restaurativa. Tá? A justiça restaurativa configura meio alternativo adequado à solução de conflitos penais em uma sociedade caracterizada pelo temor, como o Brasil. Olha lá, falou a mesma coisa que eu disse, né? Que hoje em dia todo mundo vive com medo, né? E qualquer coisinha eu vou te processar, diante da fragilidade e ineficiência do sistema estatal punitivo. E as pessoas têm, além disso, têm o medo de colocar na justiça, né? Porque hoje, né, a pessoa coloca, porque pode ser que eu não ganhe o processo judicial e eu tenha que pagar o processo judicial, né? Por exemplo, processos trabalhistas hoje, né, eu estava me informando, hoje em dia, se o trabalhador perder, é ele que paga, né, os custos do advogado, da outra parte e etc, Ele não é? tem que pagar as custas do processo também, né? Tem que pagar para o tribunal. Né? Aí tem tudo isso. Do processo. São caras. Às vezes a gente desiste de determinado processo em função das custas. Eu estava entrando uma vez com um processo por calúnia e difamação. Eu entrei com processo por calúnia e difamação e, a princípio, eu consegui eliminar, né? Para poder fazer com que a pessoa parasse de falar absurdamente de mim. Na continuidade do processo, foi no juizado, acho que especial, não sei, minha advogada falou. Na continuidade do processo, eu desisti, porque as custas do processo ficavam em R$ 3.500. Além de pagar advogado, as custas são muito altas. Mas, Juí, ela não pediu, a gente pede, eles dão isenção das custas. Não, no primeiro momento, a que eu consegui eliminar, que foi pedida a isenção das custas. Mas eu consegui eliminar, a pessoa parou de falar de mim, só que eu queria continuar o processo porque eu estava pedindo indenização por danos morais. E eu estava pedindo uma boa indenização.
Aí, na continuidade, é outro tipo de processo. Aí, na continuidade, não há como pedir a isenção das custas. E as custas Aí, nesse caso, as custas processuais são são um valor alto. minhas. Isso, valor altíssimo. Então, além de você pagar... Se perder, né? Aí, no caso, se tu ganhar, e a pessoa que perdeu paga tudo. Tá, mas aí eu tinha que pagar logo as custas. Inicialmente tem que pagar, né? Isso, depois que você pode pegar o reembolso. Mas aí eu falei, não, deixa isso aí. Se perder, tem que pagar tudo. Advogado, tudo. Além de... ainda sai com... Pois é. Então é caro, professor. É bem caro. Eu falo para os meus amigos e parentes, é por isso que eu estou fazendo direito, que é para eu mesma me defender. Juliana, pelo menos para eu nem ser acusada. Não, é porque... Para não ser acusada já me serve. Não, mas é porque hoje em dia, né, a vida serve, quem é servidor, especialmente, sofre tantas acusações indevidas, professor, que às vezes você precisa realmente... É o que eu falo, eu pelo menos quero me defender. Tá certo. As pessoas hoje em dia elas estão ficando muito sem noção, né? E aí, às vezes, elas acham que pela internet esconder, né? Às vezes elas podem falar o que elas quiserem. Né? É complicado. Eu não sei se acho que aí no texto estava falando da cultura do ódio, né, professor? Foi o que eu falei agora, não sei se no texto é de fala, né? Fala da cultura do ódio, que aí volta muito para essa questão também, porque a pessoa já... Fala da cultura do ódio no texto, Eleide? Eu não achei. Não, foi eu que comentei. Tá, entendi. É porque uma coisa liga a outra, né? Às vezes a pessoa só esfriar a cabeça um pouco, respirar fundo e evita, assim, a situação, né? Sim. É que muitas vezes, assim, ao meu ver, na hora, você não analisa o que vem, o que pode vir posterior, assim, o que virá posteriormente, né? Tem situações que, dependendo, assim, claro que cada situação é lógico, mas, assim, você precisa analisar com calma, né? E às vezes faz com que você desista. Esse caso aí que a Juliana colocou, por exemplo, já aconteceu situação que o advogado fala assim, você deve realmente colocar e tal, te explica e tudo, mas você às vezes precisa ponderar. Eu, particularmente, eu fico pensando muito, assim, para mim a questão judicial, muito assim, da questão da própria exposição. Se não for uma coisa muito séria, eu acho que é melhor você resolver com diálogo, né? Tentar resolver da melhor forma possível do que realmente você ir para a justiça, digamos assim. Porque acaba que você se expõe muito, né? Então, assim, a depender do caso, é preferível que você use o diálogo, né? E tente resolver na medida do possível. Exatamente, essa que é a ideia do capítulo, né? Isso. Eu achei muito, muito interessante, porque, assim, é uma forma de se resolver os conflitos, né? E todo dia, assim, não é só quando você colocou inicialmente na sua fala com relação ao capítulo, não é só na questão, assim, da justiça em si, mas, assim, todo dia você, como ser humano, você precisa ser um mediador a cada momento, né? Nas relações com a família, com os colegas de trabalho, enfim, na sociedade de modo geral, né? Então, assim, sempre você está mediando o conflito, porque se tudo que você ouvir, você levar para o lado, digamos assim, você acaba vivendo em conflito constante, sem contar os conflitos psicológicos que às vezes você vive, né? Então, é uma coisa assim que você tem que observar bem. Uma coisa que eu digo hoje, Dama, que a gente tem que levar para nossa vida, né? Não é só assim para o direito, né? Para a psicologia, porque hoje em dia as pessoas elas estão muito à flor da pele já, né? Qualquer coisinha que você fale para elas já se irritam, já se aborrecem com você. É por isso que a gente tem que ter um pouco de sangue frio, né? E tentar analisar com calma, porque as pessoas estão muito de prontidão, assim, né? Para agredir, tanto verbalmente quanto fisicamente, né? Eu, às vezes, falo assim, professor, eu às vezes comento, quando acontece alguma situação, eu falo assim, eu vou dormir com isso aí e amanhã eu vejo como é que eu vou fazer. Ou seja, é uma forma de repensar, de verificar qual é a melhor forma, porque eu já sou agitada, né? Então, se eu resolver as minhas coisas todas no meio da agitação, à medida que elas acontecem, a tendência é que eu não consiga resolver por meio do diálogo, né? Então, eu preciso, às vezes, me acalmar. Isso é no trabalho, é em casa, né? Falo, não, eu vou dormir com isso aí, amanhã eu vejo como que eu resolvo.
Eu tenho um filósofo que eu gosto muito, que é o Friedrich Nietzsche, né? Não sei se vocês conhecem. Ele diz que o nosso estômago, não é no estômago, na verdade, o nosso estômago é o nosso coração, né? Então a gente tem que aprender a deglutir as coisas, né? Que nem ele diz que a gente tem que fazer que nem a vaca, a gente tem que ruminar os nossos problemas, né? Então a gente tem que ir mastigando, mastigando, mastigando e não engolir direto, porque senão vai ser pior, né? Ele fala isso. Então a dica que eu sempre dou para você quando acontecer alguma situação difícil, né? Deixa passar, né? Vai pensando aos poucos, passa um dia, passa outro, não tome, né, uma solução imediata, né? Porque isso pode vir dentro do calor da situação, né? É uma dica importante, tá? Então, continuando aqui, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo, né, gente, de colocar na justiça, porque ou tem medo que elas vão pagar o processo, né? Ou que vai sair algo contra elas, né? Então, através da justiça restaurativa, né, que é essa ciência dentro da psicologia jurídica que estuda, né, essa questão da negociação, a coletividade participa de forma ativa no processo de retribuição, reintegração e ressocialização do infrator, né? Haja vista ocorrer uma transposição de parte dos poderes provenientes do Estado, jus puniendi, né, para aqueles envolvidos no litígio penal, né? Então, como vocês falaram, né, quando a gente coloca um processo, fica na mão do juiz, né? E quando tenta fazer essa justiça restaurativa, aí as partes participam, né, do processo ativamente, tá? Então, talvez isso seja até mais vantajoso, né, se você souber mediar, né, o conflito. Então, assim sendo, as partes interessadas, subsidiadas pela comunidade, podem transigir sobre as causas e consequências do litígio, envolvendo todos os interessados em um processo dialético em prol da própria restauração social. Então, assim, esse parágrafo aqui é super importante, né? Essa questão da dialética aí, né? Uhum. Né? Porque tem que ter o diálogo, né? Ambos têm que escutar uma parte do outro, né? E tentar mediar aí para que um não seja prejudicado tanto quanto o outro, né? Tem que ser uma solução que não vá prejudicar tanto ambos, né? É que nem questão de acidente de carro, né? Que acontece às vezes, né? As pessoas não querem chamar o Detran, né? Mas o que elas fazem? Elas tentam resolver entre si, né? Aí, lógico que tem que ser algo que não vá prejudicar tanto ambas as partes, né? Isso é uma coisa bem comum. Oi. Essa questão do diálogo é importante, assim, só que às vezes a pessoa diz que está aberta para o diálogo, mas ela já está com uma solução pronta. Então, o diálogo dela é assim e pronto. Aí fica complicado, né? A pessoa tem que estar aberta ao diálogo, a ouvir, ponderar, né? E mudar de opinião, ampliar os horizontes, né? Ampliar o modo de pensar. Isso, aí por isso que aí entra a figura do advogado, né, Leide, nesse ponto, que aí é bom vocês fazerem cursos, né, nesse sentido lá para frente, né, porque aí já é uma outra maneira, né, de vocês estarem trabalhando, né, e tirando uma grana também nesse sentido, né, acredito. Tá? Professor, não pode, é porque eu fiquei com uma dúvida na questão número 1 lá, mas vai dar tempo, né, da gente dar uma olhadinha. Uhum. Mas a número 1 é isso que a gente está falando aqui, Erleide. Qual é a importância da mediação de conflitos para o direito e para a psicologia jurídica? É isso que a gente está discutindo agora. Né? Pois é, e foi isso que eu não entendi, que para o direito eu posso entender que seja para o sistema judiciário ou a resolução própria para a pessoa. Seria a resolução própria sem entrar, né, no âmbito judiciário, né? Ou baseada, né, no caso, em leis, né, que já tem, como a do direito do consumidor, né, que já tem coisas pré-estabelecidas, né, e aí não precisa levar para a lei, né, pode ser mediado, né, no próprio escritório, acredito, do advogado, né, nesse sentido. Professor, mas eu coloquei também que ela é importante para o judiciário, porque não leva o processo adiante e isso faz com que os judiciários, aos poucos, possam ir se descongestionando. Isso, foi isso. Eu coloquei essa questão que eu não entendi. Isso. Estaria errado?
Não, tá certo. Certíssimo, Tá né? certo, Porque né? o advogado... Ajudaria a desafogar um sistema, porque ele não vai para o rito comum do sistema judiciário e com isso vai diminuindo, né, a quantidade de processos que vivem acumulados no país. Corretíssimo. Eu levei para essa linha de raciocínio também, a questão, Não, tá certo também. a questão do próprio judiciário. Eu fui exatamente para essa linha aí também, professor, com relação a essa questão de solucionar os problemas sem o retorno, principalmente sem o retorno à justiça, no sentido de desafogar essa justiça, uma vez que essa é lenta, né, morosa, e assim, contribuiria nessa questão. Eu fui nesse sentido também. Pois é. Tá correto. Aí, Correto. professor, na questão do direito, eu levei para essa linha de raciocínio, mas aí na questão da psicologia jurídica foi onde eu fiquei com dúvida. Da psicologia jurídica é a questão da mediação do conflito, né? Porque se você fazer cursos, né, sobre psicologia jurídica dentro dessa área de mediação, né, isso vai te profissionalizar mais a lidar com esses casos, né? Porque aqui ele vai falar embaixo que a gente tem uma cultura de litígio, né? Que a gente tem dificuldade em negociar e tudo a gente quer botar na justiça, né? Então, se o advogado ele é esclarecido, né, nesse sentido da importância da negociação, né, ele acaba não entrando muito nessa cultura do litígio, né, de botar na justiça. Acredito que a psicologia jurídica seja essa a resposta também. No caso, é a importância da psicologia jurídica para a mediação, então. É o contrário, da mediação para a aí eu já ia dizer, então eu me atrapalhei. Coisas, né, Leide? Eu ia dizer assim, então eu me atrapalhei nessa daí, vai lá. Não, que a Leide, às vezes, ela troca um pouco as coisas. Bora lá. Pois é, eu fiquei com dúvida, foi quanto isso aí. Tá bom. Não, mas tá lá, lê a questão lá, que tá dizendo o que é. Pois é, porque, a questão está falando assim, qual a importância da mediação de conflitos para o direito? Aí, para o direito, eu entrei por essa questão de desafogar o sistema judiciário. E para a psicologia jurídica. Sim, então, qual a importância da mediação para a psicologia jurídica? Eu acabei de falar. Pois fala de novo aí, professor, por favor. Eita, Deus. Tá, então é a questão do que eu tô passando relaxante muscular para professor, calma. É a questão do advogado de se instruir, né, para não levar para frente essa questão da cultura de litígio que a gente tem hoje em dia, né, que tudo quer botar processo. Então, o advogado que é esclarecido, ele vai evitar essas situações. Essa que é a resposta. Pois é, porque aí agora, né? Isso que tu quer, né? Se o advogado se aprofundar um pouco na psicologia jurídica, isso vai ser importante para a mediação. No caso da mediação, ele vai estar mais capacitado para trabalhar com essa mediação. Para diminuir a cultura de litígio, foi isso que eu falei. Pois é porque nós estamos com raciocínio inverso, porque eu acho que nesse caso a psicologia jurídica vai ser importante para a mediação, na mediação para a psicologia jurídica, mas eu já entendi. Então escreve lá e bota o teu argumento para ver se está certo. Tá bom? Tá bom. Tá, então legal. Então continuando aqui, falta 5 minutos aqui para fechar esse vídeo. Então, as formas alternativas de solução de conflito podem, assim, ser tidas como o quarto caminho de acesso à justiça. Olha lá a importância, tá? Conforme dito acima, o princípio da inafastabilidade da apreciação pelo poder judiciário não é afastado. O fim que ele almeja é que ganha maiores possibilidades de ser alcançado. Tá? Então, aqui está um pouco mais na linguagem de vocês aqui. Eu não conheço esse princípio de inafastabilidade. Vocês já ouviram falar dele? Vou jogar aqui no pai dos burros. O princípio da inafastabilidade está falando que o Poder Judiciário não pode se afastar da decisão das causas, né? Eu até li aqui. Ah, tá. É porque tá uma vez que colocada na lei, né, a decisão tomada não pode voltar atrás, é isso? Deixa eu ler aqui. Que ele não pode deixar de fazer, não pode ser, caso seja necessário, entendeu? Mesmo que que aí se for preciso tem que intervir. Isso, mesmo que se resolve tudo, mas a justiça não pode deixar de
se precisar de intervir. Deixa eu achar bem aqui o meu texto. Não sei, cadê não? Isso. A lei, aqui está dizendo, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direta. Isso. Já Por deixa mais claro que você tente resolver e resolva, mas se for necessário, a justiça não pode se afastar, tem que estar Tá certo. agindo. Beleza. Vamos bora aqui continuar. Então, aí nesse sentido foi incumbida ao Conselho Nacional de Justiça a criação de meios que tornasse eficiente a ação do Poder Judiciário, ocorrido por meio da Resolução 125 de 2010, que criou a política judiciária de tratamento de conflitos. Então, é algo, gente, que já está estabelecido na lei. Vocês têm que ver aqui a Resolução número 125 de 2010. Já está normatizado, né? Para entender essa questão aí da mediação. De solução de conflitos já estão normatizados, né? Então, a referida resolução visou a transição do que se pode chamar de cultura do litígio para a cultura da pacificação. E é isso que eu estava falando, né? Que a cultura que a gente tem é só botar na justiça, né? Ah, tu me falou mal de mim, vou te botar na justiça. Inclusive, professor, o sistema judiciário tem até um sistema de tribunal de negociação, que eles fazem mutirão para negociação dos processos. Acho que é uma vez por ano, se eu não me engano. Beleza. Tem um mutirão de negociação. Beleza, não sabia. Valeu aí pela dica. Então, esse Conselho Nacional de Justiça, ele criou em 2016 o cadastro de mediadores e mediação digital, no sentido de adequar a resolução número 125 às novas leis que consolidam o tema no país, como a lei da mediação. Olha, lei número 13.140 de 2015, lei da mediação, olha aí, para vocês consultarem depois. E também tem um Código de Processo Civil de 2015, lei número 13.105. Tá? Então, para vocês aprofundarem, tem que ler isso aqui, lei da mediação e a lei número 13.105. Tá? O atual CPC prevê expressamente os métodos consensuais para a solução de conflitos, né? Então, lógico, tem que ter um consenso, né? As partes têm que entrar no consenso. Não, vamos tentar mediar isso aqui, ambos, né? Para não ter que levar para a justiça. Tá? E isso aí implicou num grande avanço na luta pela instalação definitiva desses métodos. O antigo CPC de 1973 não tratava do assunto. Tá fechando aqui em 1 minuto, tá? Então, essa primeira questão aqui fechou, né? A importância da mediação de conflitos, tanto para a área jurídica, tanto para a psicologia jurídica. Então, vocês podem responder baseados aqui nessas leis, né? Nesse histórico de leis, quanto na questão em si, que é a mediação, né? Então, vai fechar aqui, a gente só volta mais a última vez aqui, só para a gente falar aqui das formas, né, de intervir mediadamente, tá? Deixa eu só fechar aqui e a gente já volta. Obrigado aí, até agora.